Vamos lá, começando em nossa aula, direção defensiva, a partir da página 62, revisando essa matéria e começando ali. Bom, o que nós estudamos aqui na página 62? Vimos aqui que a direção defensiva, ela sempre vai estar baseada ali em um modo de evitar acidentes. Então, já de início, aí onde temos na introdução, dirigir defensivamente é o melhor modo de evitar acidentes. E evitar esses acidentes é a qualquer custo, independentemente se for a sua preferência ou não. Aprendemos que, lá em legislação, a preferência em um cruzamento, rodovia e rotatória, quando não há sinalização, no cruzamento é daquele que vem pela direita, na rodovia e rotatória é daquele que está circulando sobre ela. Mas, na verdade, a preferência é da tua vida. A preferência é que você continue vivo aí. Então, esses acidentes são classificados em dois tipos, os acidentes evitáveis e os inevitáveis. Esses acidentes evitáveis são aquele que o motorista não faz tudo o que pode. Ou seja, a preferência é minha, eu vou passar, e se tu entra na minha frente, eu passo em cima de você. É assim que funciona, pelo menos na vida real, né? Natália, 62. 62, Natália. E esse aí é o acidente evitável, ok? O acidente inevitável, pessoal, é aquele que o motorista fez tudo o que era possível fazer. Tentou fazer de tudo ali, mas não conseguiu parar ali o veículo e acabou acontecendo o acidente. Esse acidente é um acidente inevitável. Então, o conceito de direção defensiva, que é o modo de evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros condutores, pedestres, condições adversas, esse daqui é um conceito bem amplo, porque ali a direção defensiva, ela vem não só, pessoal, não depende apenas de mim, depende dos outros também, né, que estão na via ali. Por isso que eu preciso dirigir para mim e para os outros, para que não aconteça um acidente ali. E sempre tem que estar atento ao trânsito. Sei que nem sempre vocês estão, às vezes, atentos, estão com problemas, e às vezes afeta aí do que você está andando no trânsito. Então, estudamos aí os dois tipos de acidentes. Mais embaixo, estudamos sobre o automatismo. O automatismo foi classificado em dois, em correto e incorreto. E o correto é esse que você aprende na autoescola, dirigir certinho, sentado no banco, verificando o retrovisor, olhando se está com cinto de segurança, olhando se o carro está em perfeitas condições de você dirigir. Esse é o automatismo correto. O incorreto é esse que comum que as pessoas fazem. Por exemplo, vira para a direita ou para a esquerda e não liga a seta, não põe o cinto, não arruma o retrovisor, acha que tem preferência em tudo que é lugar porque teu carro é maior, né? Então, esses são os automatismos incorretos ali que aparecem na tua prova também, tá? Estudamos também aí, pessoal, sobre as causas do acidente. Essas causas do acidente são três. A imprudência, quando você desrespeita a lei, avança e bate, ou desrespeita a lei e acaba batendo por causa de imprudência. Você sabe que não pode fazer, mas você na pirraça vai lá e faz. Quando acontece só o acidente, né? Às vezes acontece só um material, né? Por exemplo, acaba estragando seu carro, sua moto ali, ainda vai. Mas o problema é quando acontece com você. Porque quando tira a tua vida, dinheiro nenhum paga, né? Se quer uma perna sua, dinheiro nenhum compra outra perna e manda colocar no lugar. Então, isso daí, pessoal, é imprudência. Ah, professor, eu estou com pressa, eu queria chegar mais cedo, e aí você sai em cima da hora, né? E aí você quer chegar mais cedo. Aí às vezes acontece ali o acidente pelo excesso de velocidade, as coisas erradas que você faz no trânsito. O outro motivo que a gente tem de causa de acidente é a negligência, quando você deixa de fazer a manutenção no veículo e acaba ali, por exemplo, a falta do freio, a falta de você colocar água no radiador e pegar fogo, essas coisas básicas que vocês precisam aprender, que está relacionado inclusive com mecânica básica. Direção defensiva e mecânica são juntas ali. Se você deixar de fazer a manutenção do teu veículo, o acidente é certo. Imperícia. A imperícia é a falta de habilidade.
não saber dirigir, não saber conduzir, e às vezes você acaba matando ou se matando ali. E isso cai na tua prova, perguntando lá, o condutor que avança um sinal vermelho, bate na traseira do outro por falta de freio, qual foi a causa do acidente? E aí a gente começa a ver qual foi o primeiro motivo. Invadiu, professor, um semáforo, imprudência. Falta de freio, negligência. E se ele não sabia dirigir, professor, não tinha habilidade para dirigir? Imperícia. Vai pegar os três? Isso, vai pegar os três ali. Cuidado, às vezes ele pergunta bem assim, olha, o condutor que por falta de habilidade invade um sinal de trânsito. Opa, falta de habilidade, professor? Imperícia. E ele invadiu? Opa, imprudência, os dois juntos. Nós vimos isso aí nas últimas aulas. Na 64, nós estudamos os 5 elementos da direção defensiva: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. O que era o conhecimento das leis, a atenção no trânsito, a previsão de quando você prevê o perigo e a decisão na hora correta e a habilidade você só adquire com o tempo. Então, são aí os 5 elementos da direção defensiva que a gente tem aqui. Desses 5 elementos, a gente tem 2 que mais caem na prova de vocês, que é a previsão ali e a habilidade. Previsão geralmente cai assim, olha, como é que é o nome do elemento que prevê com que aconteça um perigo, com que aconteça um acidente de trânsito? O nome do elemento chama-se previsão. Como é que é o nome quando do elemento que a pessoa não sabe dirigir e acaba batendo em outra pessoa, ou acontecendo um acidente ali? A habilidade. Então, a falta de habilidade pode te causar ali um acidente de trânsito. Na 65, a gente tem ali as condições adversas, que são todas as que nos causam um acidente. Vimos que na classificação geral, ali da página 65, a gente tem ali várias condições adversas, como, por exemplo, luz, tempo, via, trânsito, veículo, motorista, passageiro, carga. Então, condição adversa de luz, a gente vimos 2, e vocês destacaram ali ofuscamento e penumbra, né? Você deve ter isso destacado aí no livro. Se não tem, abre aí e fala, né? Professor, eu não tenho, eu faltei na sua aula. Ofuscamento e penumbra. Espero que vocês tenham destacado e escrevido cegueira momentânea no ofuscamento. Se não tiver, já sabe, pessoal. Mais aí abaixo, a gente tem onde acontece a penumbra. A penumbra geralmente é a falta, a ausência de luz. E não confundam penumbra com condição adversa de tempo. Tá? Penumbra é a ausência de luz, a falta de luz. Geralmente acontece do início da tarde, do final da tarde para o início da noite, e ali do final da madrugada para o início do dia. Quando começa a escurecer assim, e mesmo que o farol esteja aceso, você tem a impressão que ainda está escuro, que você não consegue enxergar direito. Isso é chamado de penumbra. Esse é chamado de penumbra, tá? Na condição adversa de tempo, que está na página 66, a gente tem as condições adversas de tempo, que são chuva, neblina, fumaça, cerração, neve. Pessoal, penumbra não é condição adversa de tempo. Penumbra é condição adversa de luz, tá? Cuidado com isso, não confundam penumbra com condição adversa de luz com condição adversa de tempo. Não confunda as duas. Aqui na 66, nós estudamos que sobre as condições adversas de tempo, que são causadas ali no tempo, claro, né, professor? Como vento, fumaça, neblina, cada um tem a causa ali, tem o que você fazer. Então, onde aí está escrito chuva, pessoal, vocês vão colocar assim, olha, e neblina. Tá vendo na 66, onde está de azulzinho? Azul aí, destacado, e aí está escrito chuva? Coloca assim, ó, tá escrito chuva, né? Escreva assim, e neblina. Tá? Aí onde está escrito chuva? Tá escrito chuva, né? Escreva assim, e neblina. Nesse azul mesmo que tá aí, na condição adversa de tempo. E neblina. Por quê? Porque ele vai perguntar na tua prova
o que você deve fazer em caso de chuva intensa ou em caso de quê? Neblina intensa. Por isso que eu pedi para vocês colocarem neblina. Então, a mesma coisa, o mesmo elemento que tu vai usar na chuva, você também vai usar na neblina. Exemplo, primeiro pontinho rosa que tem aí, ó. Em caso de chuva, recomenda-se, mas poderia cair assim, pessoal. Em caso de neblina, recomenda-se. Também seria a mesma coisa. Vamos lá. Reduzir a velocidade. Acho que vocês destacaram isso daí na 66, né? Está destacado aí no livrinho. Pessoal? Sim. Obrigado. Eu fico perdido, nem sessão espírita. Pessoal, vocês estão aí, alguém se manifesta, né? Obrigado, pessoal. Então tá. A gente destacou então reduzir a velocidade. Destacamos aí no segundo ponto, acionar os faróis baixos. E destacamos no quarto ponto, você procurar um local seguro como um posto de combustível e aguardar, né? Foram os 3 itens que nós destacamos ali na página 66. Ok. Indo hoje para 67, a gente tem aí a aquaplanagem ou a hidroplanagem, que fala bem assim, ó, a aquaplanagem, a hidroplanagem é a perda do contato dos pneus com o solo. Tu vai destacar a partir da assim, pessoal, é a perda dos contatos dos pneus com o solo. Onde está escrito contato, você vai escrever aderência. Então aí onde está escrito contato, é a perda de aderência, tá? É a perda de aderência. Então, onde está escrito contato, é a perda de aderência do pneu com o solo. Assim cai na tua prova. Aqui foi. É uma perda de aderência do pneu com o solo ali, tá? Vamos lá. Mais aí na 67, na página 67 ali, a gente tem o efeito ali do que é a aquaplanagem, tá? Então, olha só, aí a gente tem quando ocorre a aquaplanagem, por que ocorre a aquaplanagem? Ocorre pela velocidade alta, ocorre pela quantidade excessiva de água sobre o pavimento, sobre o asfalto, e acontece pelos pneus com profundidades insuficientes dos sulcos, pneu careca e pneu mal calibrado. Então, primeiro, eles te perguntam, o que é? É a perda de aderência do pneu com o solo. Segundo, por que acontece a aquaplanagem? Pela velocidade alta, pela quantidade excessiva de água, pelos pneus insuficientes e pelos pneus mal calibrados. Por isso acontece a aquaplanagem. Se eu fosse você, eu destacava. Depois ele vai perguntar, pessoal, o que eu devo fazer? E aí, mais embaixo, aonde tem ainda no conteúdo de aquaplanagem, tem o último pontinho rosa, que está escrito assim, olha, ocorrendo a aquaplanagem, o condutor deve segurar firme a direção, desacelerar o veículo e nunca frear bruscamente. Então, o que eu não devo fazer em caso de aquaplanagem ou hidroplanagem? Jamais pisar no freio. Por quê? Porque está falando aqui, olha, desacelerar, nunca frear bruscamente. E aí, vocês vão escrever o seguinte, aí embaixo, olha. Deixa eu apagar aqui. E vocês irão escrever assim, olha, evitar frear sobre poças d'água. Tá?
Coloquem aí, depois que está escrito assim, pessoal, que você destacou aí, né? Deve ter destacado assim, o veículo nunca frear bruscamente, pois o carro pode se desgovernar. Aí você escreve do lado B assim, evitar frear sobre poças d'água. Se tiver alguém perdido aí, já sabe, abre o áudio, fala comigo aqui. Ok, o pessoal anotou? Beleza. Então, em caso de aquaplanagem, acontece isso aí, pessoal. Reduzir a velocidade e nunca frear bruscamente. Ok? Mais embaixo, a gente tem a neblina, a gente já viu qual foi o conceito dela, o que você deve fazer, e eles só te perguntam isso. O que é que você deve fazer em caso de neblina? Reduzir a velocidade, você já marcou aí, você já marcou procurar um local seguro e acender o farol baixo. E a pergunta é obrigatório acender o farol de neblina, professor? Não, obrigatório não. Mas se você tiver, é importante que você acenda. Professor, e eu tenho que fazer o quê, então? Acender o farol baixo. Porque se eu não acender, professor, multa. Entendeu, pessoal? Quando é obrigatório, a falta dele te dá a multa. Lembra das placas de regulamentação que são obrigatórias você cumprir elas? Exemplo, vira à direita ou à esquerda, se você por exemplo, siga em frente ou vira à esquerda, a plaquinha lá. E se eu virar para a direita, multa, está andando contramão. Então, uma plaquinha obrigatória. Na 68, a gente entra em condições adversas de via. Quando eu falo sobre condição adversa de vias, eu preciso pensar em tudo que está fixo no chão, que pode me causar um acidente, como, por exemplo, um buraco. Um buraco fixo no chão. Se eu passar ali e acabar batendo num buraco, eu posso o carro desgovernar e eu acabar saindo fora da estrada, batendo e acontecendo um acidente ali. Então, aí, eu tenho aí a condição adversa de via, tá? Então, observem. São vários pontinhos rosas no final da página 68. Olha para os primeiros que a gente tem aí. Então, aí a gente tem acostamento inexistente, em mau estado. Aí a gente tem curva perigosa, aclive ou declive acentuado, largura de pista, tamanho menor ao ideal, desvio nas vias em obras, tipo de pavimento, desnível com depressão ou lombada. Pessoal, destaca essa palavrinha aí, ó. Depressão ou lombada. E a gente tem sinalização de trânsito ausente ou deficiente, vias mal conservadas com irregularidade e buracos. As duas que mais caem na prova de vocês sobre condições adversas são depressão, lombada e buracos. São as três que mais caem. Geralmente pergunta para você. São condições adversas de, aí tem lá, buraco e lombada, de via, professor, coisa que está fixa. Não confundam condição adversa de via com condição adversa de trânsito. Condição adversa de via é algo que está fixo nela e que pode te machucar. Condição adversa de trânsito é algo que está se movimentando, como, por exemplo, ali as carroças, como, por exemplo, ali, a gente tem as bicicletas, como, por exemplo, o congestionamento. Tá? Então, isso está na página 70 aí do teu livro. Então, abre aí a página 70, que você vai agora aí nas condições adversas de trânsito ali. Tá? Então, olha só, o que tem na 70? Existem diversas condições que podem interferir na forma de dirigir os condutores, como congestionamento, velocidade baixa ou alta, carroças ou bicicletas, festas populares que têm grande movimentação de pessoas. Outros que sempre gostam de cair na tua prova, como condição adversa de trânsito, pessoal, são os Fs aí, os 3 F. Eles colocam assim, olha, os 3 F são férias, feriado, festas populares. Um exemplo dessas festas populares é o carnaval. É o carnaval ali, festas populares. Então, férias, feriado, festas populares ali. São aí, geralmente, os que gostam de cair na tua prova também. Tá? Sobre condição adversa de trânsito. Olha a questãozinha que vem para vocês ali. Pessoas
e animais transitando na via, 2 pontos, são condições adversas de... Aí, olha só, pessoal, deixa eu apagar aqui em cima e subir essa aqui para cima aqui. Pessoas e animais transitando na via são condições adversas de... Olha só, letra A, via. Letra B, trânsito. Letra C, luz. Letra D, motorista. Então, olha só. Geralmente, quando o Detran coloca uma questão dessa, e o aluno pensa bem assim, bom, professor, se é uma condição adversa, pessoas e animais transitando na via, né? Tá óbvio, professor, provavelmente seja a palavrinha condição adversa de via, eu vou correr para o abraço. Só que aí tu vai correr para o abraço errado, né? Por quê? Porque se as pessoas estão andando, estão transitando, elas são condição adversa de trânsito. Então, elas estão em movimento. O que seria a condição adversa de via? Seria buraco, seria lombada, seria depressão, que é aquele buraco que tem na via ali, onde passa a vala de água. Então, isso seria a condição adversa de trânsito, seria a condição adversa de via. A de trânsito, o negócio está em movimento. Pessoas e animais, opa, essa vai estar em movimento. Então, se pessoas e animais estão em movimento, de trânsito elas são. Se elas estão paradas, de via elas são. Não pode ser de luz, que a gente viu que é só apenas penumbra e ofuscamento, e não pode ser de motorista, porque o motorista não fica, né? Não está sentindo nada ali. Então, aí, por isso que nós temos aí as condições adversas desse modo daí, ok? Trazendo para a gente aí na página 71, tá? E qualquer dúvida pode abrir o áudio e fazer a sua pergunta referente aí se você tiver entendido ou não, tá? Na 71, nós entramos aí em condições adversas de veículo. O que são condições adversas de veículo? Tudo que pode te causar acidente no veículo. Um exemplo, pessoal, problema na suspensão, problema na direção, problema nos pneus. Então, acompanha comigo a leitura, lá em cima, vocês já começam destacando ali. Então, só acompanha a leitura. Para dirigir com conforto e segurança, o veículo também precisa estar em perfeitas condições de uso e particularmente adaptado a cada motorista, retrovisores, bancos e etc. Isso aqui, pessoal, é o que vocês irão fazer na prática de vocês. Então, você vai chegar lá com o teu instrutor da tua autoescola, assim que você passar e gabaritar aqui na prova comigo, vocês vão passar também lá na prova de vocês e vão felizes para a prática. Chegou na prática, a primeira coisa que tu vai aprender com o teu instrutor é o seguinte, é dirigir, professor. Não, é arrumar teu banco. Porque você não consegue dirigir bem se você não estiver bem no veículo. Então, se arrumou, ajeitou teu banco ali, ficou na posição confortável, é hora de você colocar o cinto e depois arrumar o teu retrovisor. E aí você tem 3 retrovisores para arrumar, o da tua esquerda, o do centro do veículo e o da tua direita ali. Então, vocês terão aí os 3 retrovisores para que você possa ali arrumar dentro do teu veículo. Arrumou, professor? Agora você vai sair com o teu veículo da partida. Mas primeiro, você precisa verificar ali se você está bem para dirigir.
No próximo parágrafo fala assim, pessoal, devemos sempre manter o veículo em perfeitas condições, de modo que ele esteja pronto para transitar e reagir instantaneamente, eficientemente, a todos os comandos necessários, pois não é possível dirigir com segurança, usando um veículo em mau estado de conservação. A direção e a suspensão, sim? Eu destaco essa primeira parte que o senhor leu. Não, você vai destacar a partir de agora, Welvis. Onde está escrito, tá? Onde está escrito assim, olha, a direção e a suspensão. Destaca esses dois itens aí, direção e suspensão. Só os dois. Aí eu vou continuar lendo, olha. Devem estar sempre em boas condições, pois, aí vocês vão continuar destacando, são responsáveis pelo deslocamento e estabilidade do veículo nas curvas. Até aqui, vocês destaquem 71. Continuando aí na 71, para que a gente possa fechar esse conceito aqui, já vou mostrar para vocês algumas provinhas dos alunos que passaram ali, os primeiros começaram a sair. Do forno quentinho, né? Então, vamos lá, olha só, o que a gente tem. Aí na 71, a gente viu aí, pedir para vocês destacar a direção e a suspensão, e pedir para vocês destacarem assim, olha, responsáveis pelo deslocamento e estabilidade do veículo nas curvas. Aí eu pedi para você destacar, ok? O pessoal destacou, né? Olha aqui na suspensão, pessoal, está escrito assim, olha, onde está escrito suspensão, aí no livrinho que está de roxo, escrevam assim em cima, ó, molas e amortecedores. Molas e amortecedores. Então, vamos lá. Quando ele se refere, é porque aqui ele está dando um outro conceito, tá? Mas vamos para o mundo real que vocês entendem melhor. Quando ele se refere à mola, ele está se referindo apenas à peça. Amortecedor, apenas uma peça. Quando ele fala o conjunto de molas e de amortecedores do teu veículo, ele está se falando ao sistema de suspensão. Então, o conjunto de todas as peças juntas é chamado de sistema de suspensão. E a peça isolada é chamada dos amortecedores, tá? Então, o que nós iremos destacar ali? Aonde está escrito assim, pessoal? Ó, leiam comigo. A finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo. Aí tu destaca. Quando gastos podem causar perda de controle do veículo e seu capotamento, especialmente em curvas. Tá? Então, destaque até curvas aí. Que isso cai na tua prova, cai bem assim, olha, a manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outras funções. Letra A, desconforto aos ocupantes do veículo. Letra B, capotamento do veículo em curvas. Letra C, travamento do sistema de arrefecimento. Arrefecimento tem nada a ver. Aumento de ruído do veículo não interferindo na segurança, também não tem nada a ver. Então, o que eu posso me referir aqui, professor? Amortecedores e molas. Capotamento do veículo nas curvas. São questõezinhas que caem na prova de vocês. O que eu estava lendo aqui era a prova de uma aluna que está aqui do meu lado, tá? A prova dela. Então, aí a gente tem o que acontece se tiver com problema nas molas e nos amortecedores do teu veículo. Pode capotar nas curvas. Na direção, que é outra peça, a gente também tem ali o que pode acontecer. Olha só, a direção é um dos mais importantes componentes do sistema de segurança do automóvel e motocicleta, e é um dos responsáveis pela dirigibilidade. Agora tu vai destacar o segundo parágrafo. O que acontece se tiver com folga na direção do veículo? Destaca, folgas no sistema de direção do veículo. No sistema de direção, fazem o veículo puxar para um dos lados. Também cai, professor? Também. Então, se o veículo estiver com folgas no sistema de direção, qual é a consequência? Puxar para um dos lados. Ok? Mais embaixo a gente tem pneus. E aí nós iremos anotar quais são os dois tipos de pneus existentes aí. Para quem tem ok, para quem não tem, anote ali, tá? Primeiro são os pneus que são chamados de diagonais. Alguns de vocês já têm isso daí
pneus diagonais. Esses pneus diagonais são os pneus com câmara. Não é câmera, tá, pessoal? É câmara. E aí a gente tem outros pneus que são chamados de pneus radiais, que são os pneus sem câmara. E esse sem câmara tem algo especial neles. Tem algo que eu preciso anotar, porque é o que cai na minha prova, que não tem no teu livro, tá? Então, os radiais tem-se que se fazer o rodízio. A cada 10.000 quilômetros do mesmo lado dos pneus. Anotem isso daí. Precisa desenhar isso aqui não, tá? Eu só estou desenhando aqui para te demonstrar o que que é isso. Então, vamos lá. O que que é esse rodízio? Esse rodízio é pegar essas rodas da frente, jogarem elas para trás. Os pneus, claro, né? Pegar esse pneu de trás e jogar eles para frente. Então, isso é feito quando os pneus são novos. Então, quando os pneus são novos, ali é feito o rodízio, para que possa ter uma maior durabilidade. Isso cai na tua prova. Tem que se fazer o rodízio a cada 10.000 km do mesmo lado dos pneus ali. Esses são os pneus radiais. Ok? O pessoal anotou? Vamos lá. Outra coisa importante que a gente tem aqui, pessoal, referente aos pneus, é a calibragem dos pneus ali. Espera aí só um pouquinho que eu estou terminando de anotar. Tá, então deixa eu voltar de novo aqui, se eu poder ver de novo. Tem uma foto. Obrigado. Beleza. Do mesmo lado, Nicolas? Como assim? Tá, vou te explicar. Vamos lá. Quando está falando do mesmo lado, olha só. Os pneus e pneus, né? É você pegar esses pneus e transferir esse da frente por de trás, ou seja, do mesmo lado de cá, e esse aqui para o lado de lá. Que aí eu vou pegar os pneus do outro lado, por exemplo, os pneus daqui, e vou transferir eles também para cá. Vou pegar esse aqui e vou jogar para lá. Então, por isso que é referido aí do mesmo lado, entendeu? Porque você pega o pneu da frente e joga por de trás para da frente. Não jogando assim, ó. Porque na tua prova vai cair lá bem assim, ó. O rodízio é feito em X, o rodízio é feito 10.000 do mesmo lado, o rodízio é feito o esquerdo com direito, direito com esquerdo. Não, o rodízio é feito a cada 10.000 os pneus do mesmo lado. Por isso que ele fala ali, feito os pneus ali do mesmo lado, ok? Ô, professor, mas eu já ouvi gente falando que também faz o rodízio em forma de X também. Isso, inclusive, cai lá no teu ACF-CROM e tá errado. Tá? E tá errado lá. Se você responder isso na tua prova, vai estar considerado como errado ali. Então, Não cuidado. se faz rodízio em X, então. Não. Ok? Vamos lá. Voltando para cá agora. Em referido aqui aos pneus, pessoal, tem outra coisa importante, o que tem no teu livrinho, que é a tal da calibragem. E a calibragem, em referido como é feito, a calibragem é feita com os pneus a frio. Se ele perguntar qual é o tempo, de quanto em quanto tempo você faz a calibragem, ela é feita semanalmente. Cuidado, que pode vir assim, olha,
semanalmente a quente ou pode vir semanalmente a frio. E aí, professor? E aí é semanalmente a frio, tá? Mas se vir, por exemplo, semanalmente a quente, pessoal, e aqui vir sozinho a frio, sem estar falando que é semanalmente, diariamente, sei lá, tu vai marcar que ela é só a frio, que a calibragem é feita a frio. Como assim, professor, a frio? Né? Boto no congelador para poder fazer a calibragem. Vamos lá, olha só. Se você sair de casa de manhã cedo, quando você sai para trabalhar, e você passa num posto num posto lá para encher, numa borracharia, ou algo desse tipo, e você vai fazer a calibragem dos pneus, exemplo, 30 libras, 40 libras. O que é a calibragem, professor? É encher o pneu de ar, tá? Então, eles são medidos em libras ali, para o pessoal que não conhece o que é calibragem, o que é libras, tá? Então, olha só. Quando você enche ele normalmente, ele vai ficar aqui, ó. Então, encheu ali os pneus, você vai ter a calibragem correta ali, 30 libras, 40 libras, não sei quanto é a calibragem da moto, da tua moto, porque varia, ok? E do teu carro, que varia também, não são a mesma. Então, ele vai encher normalmente e você vai ter um pneu ali que o desgaste dele vai ser normal, não vai ser nem tanto muito na lateral, nem muito no meio. Quando você não tem ali a calibragem correta e você passou o dia inteiro andando, que é a calibragem a quente, o teu pneu vai ficar assim, olha. Então, ele vai ficar meio oval. E se você continuar enchendo, ele vai continuar oval. Diferentemente, se ele tiver frio, ele vai fazer isso aqui, ó. É diferente ali. E se ele tiver assim, ó, oval, o que acontece com ele? O problema disso daqui, pessoal, é que ele acaba... Deixa eu ver se eu consigo. Não, tem que ser mais para frente aqui. Vamos ver se tá. O problema disso aqui de estar oval é que ele vai consumir, ó, só na lateral aqui, que são os sulcos, aquela ranhura que tem no pneu, né? Então, ele vai consumir aqui na lateral, e ele vai consumir mais aqui dentro. E no meio, vai ficar normal. Aqui no meio aqui, ele vai ficar normal. Então, nas lateral, ele vai consumir mais rápido. E no meio vai ficar bom. Para que ele possa ter uma maior durabilidade, é importante que ele consuma no normal. Tanto na lateral como por completo. Que aí ele não gasta só a lateral do pneu. Às vezes você olha o pneu, a lateral dele está toda comida, mas o meio dele está bom. E aí você acaba acabando com o pneu ali, né? Por isso que é importante fazer essa calibragem, tá? Então, a calibragem recomendada e feita geralmente semanalmente com o pneu a frio ali. E se cair semanalmente a quente, professor, eu cancelo e marco só a frio. E cai, professor? Cai, por isso que o professor está falando aqui, tá? Porque isso geralmente cai na prova de vocês ali. Outra coisa importante, pessoal, aqui ele fala sobre o que acontece quando você não calibra o pneu e o pneu fica murcho. Então, vamos lá, ele coloca bem assim na tua prova, olha só. Pneus murchos e pneus... são os pneus murchos e pneus largos. E pneus largos consomem mais combustíveis. Combustível, né? O carro só usa um ali, um de cada vez, a não ser que seja flex, né? Então, pneus murchos e pneus largos consomem mais combustível. Está se referindo ali a um combustível só. Tá? Cai, professor, na minha prova? Cai. Quais são os tipos de pneus que consomem maior nível de combustível? Os murchos e os largos. Quanto mais largo ele for, mais pesado o carro fica, mais combustível ele gasta ali. E nessa época agora que a gasolina está bem barata, né? Para não dizer que está valendo ouro,
não é legal você estar gastando ali muito combustível. Ok? Vamos lá. Não terminei de anotar. Então, a gente vê aí a calibragem, importante. Deixa eu ver o que tem mais aqui de importante. Vamos para o desgaste. Sim? Ah, tá. Você vai para o desgaste agora. Eu ia perguntar se é importante decorar esse 1,6 milímetros. Isso, vamos lá. Isso aí que eu ia falar para vocês, referente aos pneus, tá? Então, olha só, cai na prova de vocês referente ao desgaste do pneu. E ele fala o seguinte para a gente assim, olha, de quanto em quanto tempo é feito obrigatoriamente, ó, obrigatoriamente a troca dos pneus. Inclusive, isso tem lá no teu CFC-ROM. Se você faz a CFC-ROM demais, né? Viciado naquele negócio lá. Então, olha só. Obrigatoriamente, a troca dos pneus é feita quando eles estão com menos de 1,6 milímetros de profundidade. Quando estão com menos de 1,6. Porque na tua prova vai cair de vários outros modelos. Exemplo, vai cair assim, ó. Quando eles estiverem com menos, olha a sacanagem, menos de 1,6 centímetros de profundidade. Ou vai cair para vocês quando eles estiverem ali com mais de 1,6 milímetros de profundidade. Ou vai cair para vocês ali quando eles estiverem com mais, de 1,6 centímetros de profundidade. Tá vendo, pessoal? São muito parecidos. Então, o que você precisa lembrar? Que é menos e que é centímetros, não é milímetro. Que é centímetro, que é menos e que é milímetro. Bananou agora a banana aqui. Que é com menos e que é milímetro. Centímetro, professor, eu descarto. Mais, eu descarto. Não é mais e não é centímetro. Então, a resposta vem muito parecida referente a isso aqui, tá? Obrigatoriamente é menos de 1,6 milímetros de profundidade ali que eu vou marcar. Outra coisa importante que a gente tem referente ali também é a troca dos pneus. Ele pergunta para a gente ali, pessoal, sobre qual é a consequência da vibração no volante. E olha só, essa está aí no livrinho, tá? Está escrito bem assim, ó, depois das dimensões irregulares, a gente tem bem assim, depois desse último pontinho rosa, a gente tem você. A partir de escrito onde está escrito você, tá vendo? Então, lê comigo no você. Você pode identificar outros problemas do pneu com facilidade. Ponto. Vai destacar agora. Vibrações do volante indica possíveis problemas com balanceamento de rodas. Então, na tua prova vai cair assim. Quando o veículo está com problema de balanceamento de rodas. Provavelmente, o que vai acontecer com o veículo? Vibrações no volante. Esse é o resultado. Se não tiver feito o balanceamento de rodas, vibração no volante. Ou eles perguntam assim, quando o veículo está com vibrações no volante, provavelmente o que tem acontecido? O que está acontecendo? Falta de balanceamento das rodas ali. Então, aí a gente tem aí no livrinho de vocês, é importante que vocês destaquem diretamente no livrinho de vocês. Ok? Beleza. Já a gente volta aqui, pessoal. Já a gente vai ver a condição adversa ali do motorista, tá? O que a gente vai ver agora? Saída do forno agora, olha só. Deixa eu Professor, ver aqui. Sim? Antes de você começar, eu tenho uma pergunta. Sim. Não tem aquele monte de ondinha que tem, normalmente antes dos quebra-mola,
Aqui no livrinho tá como pista irregular Sim. a plaquinha, várias ondinhas. Eu não entendi, porque se é a gente que causa, tipo assim, porque é feito, né, aquelas ondinhas no asfalto. E tá pista irregular. Não entendi o motivo. Geralmente, Tainara, quando tem uma pista irregular, quando você vai se aproximando, exemplo, às vezes de uma ponte, ou às vezes de um desvio, eles colocam aquilo para te alertar que a pista é irregular, que ela tem, às vezes, outras entradas que você, se você não prestar atenção, você pode se acidentar. Por isso que é uma placa de advertência. Por isso que ele fala pista irregular. Geralmente, quando você vai chegando perto das pontes, vamos lá, por exemplo, aqui, vou colocar para vocês aqui no Por quadro. exemplo, tem um ali em frente à Copercal, Aham. na saída da van tem uma, né? E ali, Aham. tipo assim, só tem, no caso, a van mesmo, aquela rotatória ali. Então, mas é porque eu acho que antes de estar com a van ali, provavelmente quando eles estavam fazendo aquela pista dali, provavelmente estaria de um outro modo, por isso aquela placa ainda está ali ainda, entendeu? É uma pista ali irregular. Agora que você faz a Lá era o rotatória pátio ali. do posto. Ah, era um pátio do posto ali? Pois é, então provavelmente ali, por isso que eles colocaram a pista irregular, porque antigamente ela não era daquele jeito lá, e aí a placa ficou, né? Como pista irregular lá, aquela advertência. Pessoal, olha só, prova saída do forno agora. Deixa eu só parar. A gente vai ver agora algumas provas. As 5 primeiras questões são questões das provas ali que caíram agora, são de direção defensiva. Vamos lá, primeira questão ali. São questões interpretativas, a gente está acabando de falar de condição adversa. Então, olha só, quando a gente se refere aqui, pessoal, freio desregulado, a gente está se referindo a veículo, né? E sono, quem é que sente sono? Pessoal, sono, só o motorista. Então, não dá para me colocar veículo e via, professor, porque via o quê? Via é buraco, lembra? Vias e trânsito, a gente não tem buraco ali, ó. Veículo sim, mas sono não é de trânsito, sono é de motorista. Então, a gente tem a letra D ali, ó, a questão da letra D, ok? Vamos ver agora a segunda questão da Daiane, ela errou. Vamos ver o que era. Olha só. Quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita, na via recomenda-se utilizar o passeio desmontado, empurrando a bicicleta. Agora, imagina vocês, se você for passar por um veículo, toda vez que você passar por um veículo, você tem que desmontar a bicicleta e empurrar a bicicleta, você vai passar o dia inteiro empurrando a bicicleta, porque o tanto de veículo tem estacionado. E faço o quê, professor? Vou utilizar o meio da faixa adjacente direita? Eu vou utilizar o passeio e redobrar a atenção? É essa a resposta aqui que eu terei, né? Eu vou redobrar aqui o passeio e vou ter atenção ali, letra C de certa, era a questão ali. Vou soltar aqui. Ok. Então, aqui a gente tem, olha só, quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita, na via recomenda-se o quê? Utilizar-se na faixa da direita, mantendo uma distância compatível, redobrando a atenção. Bom, aqui a gente tem como a letra D, essa aqui é a resposta. Ah, não era a letra C, não. Como é que eu vou utilizar a calçada de novo ali, redobrar o passeio? Não. Essa aqui é a letra D de dado, utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível e redobrando ali. Então, tá lá a via, cheio de carro estacionado. O que eu vou fazer? Vou continuar utilizando a faixa da direita com a minha bicicleta e vou redobrar a atenção. Só isso. É isso que ele fala ali, perguntando referente ao ciclista, tá? Sempre utilizar a faixa da direita ali. Vamos para a terceira questão que caiu na prova dela, que foi de direção defensiva também. Ele fala o seguinte: o veículo que não mantém distância de segmento, vamos já estudar sobre ela, pode se envolver com colisão com o veículo da frente. Letra A ali, vamos já estudar sobre as distâncias aí, importante, cai na prova de vocês. Número 4, sobre a forma de dirigir, quais das situações abaixo podem causar risco no trânsito, fazer movimento ou manobras bruscas sem sinalizar, né?
que lembra que eu falei para vocês que é o tal que nós estudamos aí, que nós estudamos referente à direção defensiva, referente ao automatismo, né? Automatismos incorretos, você fazer movimentos ou manobras bruscas sem você sinalizar. Então, isso é um automatismo incorreto. Tá vendo que aquele vem interpretativo, pessoal? Não vem perguntando referente ao o que é automatismo, mas ele vem colocando assim, olha, sobre a forma de dirigir. Quais das situações baixas podem causar risco ao trânsito? Fazer movimentos e manobras bruscas sem sinalizar. Ele vem mais interpretativo ali. A B, evitar acender. Deixa eu botar aqui. Evitar acender cigarros, apanhar objetos dentro do veículo em movimento e atender ao telefone celular. É que, olha só, pessoal, não é que está certo, não, tá? Sobre a forma, quais situações baixas podem causar risco, a evitar acender cigarro, sim, você tem que evitar acender cigarro. Apanhar objetos dentro do veículo, né? Tá errado. Em movimento e atender o telefone celular. O que ele está falando aqui, pessoal, olha só, essa parte aqui, ó, evitar acender cigarro, você tem que evitar realmente. Então, isso aqui não causa risco à segurança no trânsito, só os outros dois itens. Então, eu não posso colocar meio certo ou meio errado. Ou a questão está toda certa, ou a questão está toda errada, tá? Então, como aqui a gente tem só essa partezinha que é evitar acender cigarro, se tivesse só essa outra parte aqui, ó, apanhar objetos dentro do veículo em movimento e atender o telefone celular, essa seria a resposta. Só não é a resposta porque a gente tem aqui, ó, evitar acender cigarros dentro do veículo. Tá? Evitar acender cigarros ali. Entenderam? Então, como ele te pediu aqui, tem que todas que tá aqui tem que causar risco ao trânsito. Dirigir com as duas mãos no volante? Isso aqui está correto, né? Não desviar a atenção no ato de dirigir, não participar de brincadeiras, não praticar racha? Também. Então, não pode dar só meia certa, tem que estar toda certa ali. Confunde. Número 5 aí, olha só, também direção defensiva, ele fala em relação ao motociclista, é regra de segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Olha só, pessoal, cuidado com isso aqui, ó, que geralmente alguns de vocês marcam. Não transportar crianças. Tá errado. Lembra lá que eu não posso transportar crianças menores de 10 anos. Foi isso que fala no código. Crianças com idade de até 10 anos. Não pode ser transportado. Ele não fala que transportar criança é errado. Criança vai até os 12 anos, ali, depois tem adolescente, né? Até os 14, 15, 16, até os 18 ali, sei lá. Depois se torna jovens aí, adultos, idosos e etc. Então, quando ele fala não transportar criança, ele se refere aos menores de 10 anos. Por isso que é regra de uso obrigatório usar a viseira ou óculos de proteção. Essas cinco primeiras questões que vimos aqui são de direção defensiva. Quando passamos para a questão número 6, que ela errou, já são questões ali de legislação de trânsito. E quando cai essas grandonas aqui, ó, a gente precisa ler devagar. Cai assim, olha. Andar de táxi é uma caixinha de surpresas. Embora, em boas partes, por vezes desagradáveis, foi o que descobriram os técnicos da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Proteste, depois dos 464 corridas por 4 capitais, São Paulo, Rio, Porto Alegre e Salvador, realizado no ano passado. As falhas incluíram até o descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. Muitos falaram ao celular, fumaram, fizeram barbeiragem e passaram no vermelho. E não usaram o cinto de segurança, nem que pediram que o passageiro fizesse. Dentre as infrações mencionadas no texto, é de natureza grave não usar o cinto de segurança enquanto em movimento. Aí lembra a manhã que eu ensinei vocês, quando cai assim, qual era a letra que você marcava? Quando falava lá em cima que era uma multa de natureza grave, era uma multa de natureza gravíssima, era uma multa de natureza leve, era uma multa de natureza média. Qual era a letra que vocês marcavam? Pronto. Ultrapassar o sinal vermelho do semáforo é gravíssimo? Gravíssimo. Ou é médio? Não, gravíssimo. Falar no celular, gravíssima também. Ultrapassar o sinal vermelho aqui, ó, não usar o cinto, gravíssima também, tá? Então, todas essas outras se tornam gravíssimas ali.
Mas quando ele te dá aquela de natureza grave, letra A, aí, né? Lembra que eu falei para vocês. Questão número 7, vamos ver o que caiu para ela. Plaquinha. Plaquinha decorar. Não tem conversa. Decorou, marcou. Número 8. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere, olha só, pessoal, primeiro dia de aula, ser penalmente imputável está certo, possuir carteira de identidade está certo, saber ler e escrever está certo, ela acertou as 3, letra C, os 3 itens estão corretos, ela acertou ali. Número 9, ela errou, vamos ver o que foi que fez de errado. Quando um condutor deixar de guardar a distância lateral, frontal entre seu veículo e demais veículos, de novo. O que, professor? Só multa. Letra A. Quando é que dá retenção, pessoal? Quando você estiver andando com o teu veículo e tiver com problema na CNH, lembra? CNH cassada, vencida, sem CNH, né? Lembra? Isso aí tudo dá retenção. Quando você tem problema de manutenção no veículo, por exemplo, problema mecânico, problema com faixa de luz, problema com falta de freio, isso aí dá retenção. Com falta de cinto de segurança, que a gente acabou de ver, dá retenção também. Nesse caso aqui, pessoal, ele só está cometendo uma atitude. Então, quando ele comete uma atitude, ó, deixou de guardar a distância lateral, pô, multa. Fechou o pacote aqui, multa, mais nada. Letra A, como eu falei para vocês. Número 10, vamos ver o que foi que ela errou também. Plaquinha. Sentido de circulação via pista. Sentido de circulação via pista, que a gente tem a letra C ali, pessoal. Cuidado aí, tá? É a letra A, não me engano bem. É um desses dois, é a letra A ou a letra C. Ela achou que era rotatória aqui, essa daí é a rotatória. O pessoal que decorou sabe qual é, eu não lembro. Mas esse nome tá diferente. Esse aqui é a diferença. Sentido circulação via pista? Não, tá igualzinho, tá no livro. Quer ver? Deixa eu só olhar aqui para vocês. No livrinho tá passagem obrigatória ou eu tô enganada? Passagem obrigatória é essa letra C. Essa letra C é passagem obrigatória. Ah, então a outra vai ser sentido circulação via pista. Vamos lá, cadê a outra? Sentido circulação R24A é o nome da placa. Essa aqui é a letra A. Essa aí é a sentido de circulação via pista, letra A, ali. 10, vamos para o número 11, ela acertou, podemos considerar como penalidade. Lembra que eu falei para vocês os 4 R? Penalidade não tem R. Lembra? É só arrancar os R fora, pessoal, os 4, o quarteto de R, olha. Penalidades, professor, só sobrou suspensão, pô, é ela. Né? O resto é o quê, professor? O resto é ré. Né? A gente viu isso aqui nas nossas aulas ali. Tá vendo? Não tem erro, pessoal, que eu falo para vocês. 12. A placa R15 regulamenta a altura máxima permitida. É ela, acertou. Número 13, vamos ver. Deixar de remover o veículo sem vítimas, não atrapalhar o trânsito, considerado uma infração, porra média. Letra A, olha só de novo. Isso aqui, se ele já deixou de remover, como é que ele tomou multa e remoção do veículo? Não pode, né? Se ele deixou de remover porque o veículo não foi removido, então não tem como remover aqui. Por isso que apenas multa média ali, letra A. Vamos para o número 14. Antes de efetuar a manobra de ultrapassagem, o condutor deverá verificar se o veículo está à frente, na mesma faixa de trânsito, não indicou o propósito de ultrapassar o terceiro. Isso tem no CFC-ROM de vocês. 14, número 15. A placa curva à direita. Acertou, decorou a plaquinha. Número 17. A placa 29 significa projeção de cascalhos. Ela acertou. Número 18, um condutor ter sua CNH cassada por conduzir com direito de suspenso, poderá reabilitar após 2 anos depois que fizer o que a gente anotou. Uso de reciclagem e todos os exames necessários à habilitação ali. 19, um condutor habilitado na categoria C. Responde essa aqui vocês para mim, pessoal.
O que eu posso dirigir para a categoria C? Letra A. Isso, garoto. Automóvel e caminhão. Lembra que eu falei para você? C de caminhão, D de ônibus, B de automóvel. E A, professor? Porra, A de motocicleta, né? Então, lembra assim, C de caminhão, D de ônibus. C de caminhão e D de ônibus. Isso, C de caminhão e D de ônibus. A20. 20. As linhas de bordo delimitadas na pista destinada ao deslocamento de veículo. Essa linha deve ser... Como é que deve ser a linha de bordo, pessoal? Branca e contínua, né? Nós estudamos isso aqui desse modo, olha só. Até mostrei para vocês ali, esses dias ali, né? Estudamos 3 linhas aqui. A primeira linha na lateral, que é a linha de bordo, ela é contínua na cor branca. Quando ela era amarela, o que significava? Proibido estacionar. Quando ela era vermelha, o que significava? Circulação exclusiva de bicicletas. Então, cuidado isso aqui. Isso cai na tua prova, tá vendo? Isso cai aí, despenca na tua prova. Professor, pode repetir de novo? Olha só, vamos lá. Vamos lá, então. Essa branca aqui é a cor oficial da linha de bordo. Então, a linha de bordo, o normal dela é o quê? Ela é ser branca, ela ser contínua na cor branca. Ok? Ela é contínua, que é essa questão que caiu aqui. A linha de bordo delimita a parte da pista destinada ao deslocamento de veículo. Esta linha deve ser contínua e branca. Beleza. É o que divide a pista do acostamento. É isso que ele está te falando aqui. Quando ela é amarela, ela é proibido estacionar, parar, não pode. Qual é a cor da linha que é proibido parar? Linha amarela. Quando ela é na cor vermelha, ela é exclusiva de ciclistas, ciclovia. Então, vermelha é de ciclistas de ciclovia ali. E essa aqui, professor, essa aqui é contínua branca, olha. Só entendeu ali? Acho que entendeu, né? 21. Entendi sim, obrigada. Beleza, vamos lá. Olha só a plaquinha que eu pedi para vocês marcar no dia da lá. Restaurante, a distância na placa. 22, faixa de trânsito em linha simples tracejada. Opa, professor, tracejada, permitido ultrapassar. Deslocamento laterais ali, tá vendo? 23 é a última que a gente tem de legislação ali. Olha aqui que eu tenho para vocês, plaquinhas e mais plaquinhas. Passagem de nível sem barreira, eu vou lá e acho a primeira. Professor 1B, eu decorei. E aí, professor, é só achar a segunda que o senhor falou, né? Passagem de nível com barreira. Opa, professor, essa eu lembro, letra A. Decorei também. Professor, então é 1B, 2A. Então eu caço 1B, só vai ter a letra C e a letra D. Agora, quando eu vejo quem é que tem 2A, é só a letra C, ó. Pronto, matou a questão. Não precisa ficar debulhando nessa questão. É você achar a primeira e a segunda ali. E vai para a alegria ali, ok? Vamos lá. Então, essa foi aqui a primeira prova de quem terminou agora. Deixa eu voltar aqui e mostrar outra. Bom, vamos para a segunda correção de prova ali. A gente tem a prova da Edileia. Acabou de fazer, só errou 3, pessoal. O resto ela quase gabaritou ali a prova. Acho que essa foi a primeira que acertou tantas assim. Não, dessa aqui, né? A segunda. Teve uma que acertou bastante, tem uns que geralmente gabarita. Olha só, que a gente está acabando de falar sobre buzina. Ó. O condutor pode acionar a buzina com simples toque breve, né? Para pedestres, condutores e outro veículo. Prolongada, professor? Nunca. Toque prolongado? Nunca. Sucessivo toques? Nunca. Sempre toque breve ali, letra A.
Número 2, a gente tem, olha só, manutenção preventiva faz parte da direção segura, sendo assim, se as lanternas de posição. Professor, o que é lanterna de posição? É aquelas que ficam dentro do farol, só o farol aceso. E aí, o que pode? Compromete a segurança e o reconhecimento da presença de veículos. Então, a que fica dentro ali é a famosa meia-luz. Por que é famosa, professor? Porque cai muito na tua prova, né? Cai muito na tua prova aí. Número 2. Número 3 ali, para ultrapassagem segura de simples, 2 faixas, uma por sentido sem canteiro central, outra, deve atender o seguinte requisito. Nos aclives, só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. E essa questão aqui tem muito no CFC-ROM que cai justo quando você faz a matéria de direção defensiva. Então, o que tu vai fazer? Depois que sair da aula, vai fazer a matéria de direção defensiva lá no CFC-ROM. Número 3. Número 4. Motorista que não mantém a distância de segmento. Tá vendo? Tá caindo muito. Vamos já estudar sobre ela. Envolve-se com o veículo da frente. Isso aí caiu agora na outra questão. Número 5. O trânsito de veículo no acostamento na rodovia é permitido para quê? Para ter acessos imóveis ou imóveis e lindeiros ou fazer conversão. Isso aqui eu falei para vocês, lembra? Que a gente viu onde a pista era dividida em 3 faixas? Falei, olha, pessoal, dividida em 3 faixas ali. A faixa daqui é só para veículo grande e lento. A faixa daqui é para veículo menor e a faixa daqui é para veículo menor. Pode andar na faixa da esquerda, da direita? Pode. Quando tu vai acessar o imóvel lindeiro ou fazer uma conversão. E acostamento, professor, para quê? Também para fazer acessar o imóvel lindeiros ou fazer uma conversão, do mesmo modo ali também. Daqui para cá começa a legislação. 5, 6. Com relação ao licenciamento do veículo, olha o que foi que ela errou aqui, foi isso, ó. É incorreto afirmar, ele quer a errada. É obrigatório o poste do certificado de licenciamento anual. É obrigatório. Todo condutor ao motor, todo veículo automotor para transitar na via deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito. Claro que sim. Quem é que licencia? O Detran. Então, isso aqui está certo. Letra C. O primeiro licenciamento será feito simultaneamente no registro. Com certeza está certo também. Então, quando você licencia o teu veículo, é quando você registra ele, leva lá no Detran, comprei novo, professor, e aí? Tem que emplacar, né? Se tu vai emplacar, tu já vai licenciar ele. Então, o primeiro licenciamento é feito simultaneamente no registro. Ó, a letra D, o licenciamento deverá ser realizado impreterivelmente a cada 6 meses? Não, professor, está errado. Isso aqui, claro que está errado. Se é anual, como é de 6 meses? Então, essa aqui é a correta. Ué, professor, mas essa aí não é a errada? Essa é a errada, mas olha o que ele está te pedindo aqui em cima, ó. A incorreta. E aí, onde foi? Ela caiu. Porque ele te pediu a incorreta e não a correta. Cuidado com isso daí. Por isso que ela errou aqui. Número 7. Um condutor ter sua CNH cassada, olha só, caiu de novo aquela mesma questão, que caiu do colega agorinha. Número 8. Plaquinha, canteiro central, passa a dividir o fluxo no mesmo sentido. Número 10. Considere situação abaixo. E a infração de trânsito passível de multa. Primeiro eu leio aqui, ó. Depois eu vou ler aqui em cima. Parar o veículo no viaduto, professor. Claro que é infração. Parar o veículo na contramão, infração média, lembra? Parar o veículo nas esquinas a 7 metros? Não, lembra que é 5? Não é 7, pessoal. Só é infração se for 5 metros. Aqui está falando 7. Então, aqui não é. Só 1 e 2. Número 11, a gente tem ali um candidato à obtenção da CNH. E presta atenção que ele é um candidato e não é um condutor. Teve sua CNH, foi aprovada no exame de habilitação, recebeu a permissão para dirigir. E ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave, o que vai acontecer com ele? Acabou a permissão dele. Vai reiniciar o processo tudo de novo.
Quando é, professor, quais são as multas que eu reinicio o meu processo se eu tiver na permissão, lembra? Isso é interessante para vocês, porque vocês vão tirar permissão. Então, são elas, lembra? Gravíssima, grave e duas médias, lembra? São essas multas aí que fazem com que você perca a sua permissão. Então, como esse candidato aqui cometeu uma multa grave, ele vai perder a permissão dele. E ele é um candidato aqui, professor, você já tem a habilitação, a permissão, ele é um candidato a CNH definitiva dele. Plaquinha, proibido o trânsito de veículos automotores, número 13. Plaquinha, estância hidromineral. Plaquinha, número 14, deixa eu ver se é placa 14, não. Para parar veículo em desacordo com a posição estabelecida do Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, qual é a letra de novo que a gente marca aqui? Pronto, é ela, letra A. Professor, mas eu nem sei se é leve, média, não interessa, é letra A, pessoal. Tá vendo? É ela. Só professor, será que é verdade? É, olha só a outra que a gente estudou. Ó. A via pública urbana aberta à circulação de acordo com a sua utilização classifica-se em trânsito rápido, arterial, coletor e local. Pessoal, rodovia não é via urbana, é via rural. Estrada, professor, via rural. Rodovia, de novo na D, ó, via rural, tá vendo? A única que tem aqui, que são as urbanas, são trânsito rápido, arterial, coletor e local. Por isso que a letra A. 15, 16, mais uma, plaquinha, velocidade máxima permitida. Decorou, acertou, não tem erro. 17. Um condutor com o direito de dirigir suspenso ou dirigir seu veículo comete uma infração de natureza. Letra A, de novo, olha, gravíssima, passivo de multa e retenção do veículo. Lembra? A retenção sempre vai dar quando você está com problema na habilitação. Vamos ver se não são as outras? Por que as outras estão erradas? Por que não é apreensão do veículo, pessoal? Porque não existe. Lembra que tu escreveu? Não existe apreensão do veículo? Beleza. Professor, por que não é remoção do veículo? Porque apareceu a palavrinha estacionar? Não, professor. Então não é. Só vai ser remoção do veículo se aparecer a palavrinha estacionar aqui, ó. Se aparecer aqui na questão, sim, vai dar remoção. E se não aparecer, professor, não é, tu cancela lá fora. Então, ia ficar entre a D e a A. E entre a D e a A, eu marco o quê? Eu marco a A, né? Como você sempre falou, eles gostam de colocar na letra A. É, ela não tem erro ali. 18, olha só, pista escorregadia. 19, vamos ver o que foi que ela errou. O contorno está na categoria o mesmo. Automóvel e caminhão, olha aí, ó, C de caminhão. Marcou a mesma da colega. Vou mostrar as outras? Já vou mostrar, tá? Então aí, o resto ela acertou tudo. Deixa eu colocar da Emily, senão não dá tempo ali. Mais uma ali. Mais uma prova. Vamos lá. De novo, 23 pontos, a Emily acertou. Vamos lá. Primeira questão, direção defensiva que vocês estão estudando agora. Vocês têm uma via secundária. Professor, o que é uma via secundária? É uma via que você está saindo do sítio e está entrando para a rodovia. É uma via secundária. Vai entrar em uma rodovia em alta velocidade com grande volume de tráfego. A forma mais adequada de efetuar essa manobra é o quê? É sinalizar, ganhar velocidade na pista de aceleração se houver, na faixa da direita, de forma que entrar na pista em velocidade compatível com a da rodovia. O que é isso aqui, pessoal? Direção defensiva. Ou seja, por quê? Porque é compatível com a via. Você vai entrar ali de forma que você está se livrando de um acidente de trânsito. Aonde o professor está lendo isso? Aqui, ó, compatível com a via. Se você entra em alta velocidade, não dá tempo de você parar. Ali você pode acabar colidindo com outro veículo, diminuindo o risco de fechar os outros veículos ali. Já achei a primeira, já marco de cara ali. Número 2, olha só, por que devo respeitar a distância segura, a distância de segurança? Considerando o CTD, os preceitos da direção defensiva, a resposta correta para essa questão acima é
para que haja tempo e distância de reação em caso de uma freada brusca, evitando colisão. A gente tem aí a letra B de bola. Número 3, o condutor, para dirigir com segurança, deve fazer o quê? Estar atento a tudo que acontece. Essa aqui também está dada, né? Essa aqui não está difícil. Número 4, vamos ver o que foi que ela errou. Ao dirigir sob chuva forte, o condutor do veículo deve manter pelo menos o quê? Pelo menos não tem farol baixo, então mantenha as luzes de posição acesa. Professor, o que são as luzes de posição? Aquelas do farol, ó. Aquelas que ficam acesas só dentro do farol. Professor, essas não são lanternas de posição? O professor falou, sim, são as mesmas. É que ele só mudou de luzes para lanterna, entendeu? Cuidado com isso, mas é as mesmas ali. Então, esse aí seria a letra B de bola. Número 5, questão mapas rodoviários facilita a circulação. O que você deve fazer? Estudar os mapas, né? Essa aqui sempre aparece também no CFC-ROM. Placa A15 significa parada obrigatória à frente, ela decorou a placa. 6, número 7 ali. As marcas longitudinais constituídas em linha divisória de fluxo que permite o condutor ultrapassar outro veículo em movimento. Amarela contínua? Contínua é proibido. E aqui ele está falando que permite. Então, ela é seccionada. Tanto faz ser amarela ou ser branca. Se for seccionada, pode. Professor, por que não é a letra D que tem a palavrinha seccionada? Porque começa bem assim, ó. Amarela contínua ou seccionada. Ou seja, seria tipo, tanto faz ser seccionada ou ser contínua. Não é. Só é permitido ultrapassar na seccionada, letra B, questão correta ali. Número 8, as marcas utilizadas para reduzir pontos de conflitos, direcionando a circulação de veículos entre o fluxo de uma via, são chamadas de marca de canalização. Foi a única marca que a gente estudou, pessoal. Professor, o que é a marca de canalização que eu não lembro? É aquela assim, olha, marca de canalização. Que eu falei para vocês que tem o mesmo sentido. Ah, professor, lembrei. Essa é a marca de canalização, né? Isso, essa é a marca de canalização, tá? Essas aí. Número 8, número 10. Proibido estacionar, professor? Não, proibido parar e estacionar. Essa aqui era a letra A. 11. Placa de novo, olha, aqui ele não quer o nome, pessoal, aqui ele quer a classificação, olha. Regulamentação, a advertência. Tá vendo? Ele não quer o nome. 11, número 12 aí. De novo a classificação, advertência. Número 14, vamos ver o que foi que ela errou. O proprietário deseja fazer modificação nas características de fábrica do seu veículo. Essa modificação pode ser realizada mediante a aprovação do Detran, no máximo em 30 dias? Não. São proibidas em qualquer hipótese, então tu não poderia rebaixar teu carro, né? Se fosse proibido em qualquer hipótese. Podem ser realizadas mediante uma prévia autorização do Detran. Pode ser realizada mediante a aprovação do Detran somente na efetivação do licenciamento anual. Não. Podem ser realizadas mediante uma prévia autorização do Detran. Por que uma prévia? Porque tu não pode mudar o teu veículo. Exemplo, eu estou com minha moto, professor, novinha. Aí eu cansei da cor preta. Vou pôr um vermelho. Pode, professor? Não. Por que não, professor? Porque tem que ter uma prévia do Detran. Se você for lá fazer a inspeção e o Detran permitir que você troque a cor, ok. Se ele não permitir, professor, está proibido. 15. Indica a placa de regulamentação que significa conserve-se à direita. Esse conserve-se é a letra D. Aqui ela não decorou a placa, né? 15, 16. Vamos ver. Também não decorou a placa de novo. Isso aqui era passagem obrigatória, né? Falar para a mãe dela. 17. Olha, numa pista sinalizada com 3 faixas de trânsito, a circulação no mesmo sentido. Caminhões e ônibus, sempre na direita, que são os veículos lentos e grandes.
18. Plaquinha, passagem sinalizada de pedestres. 19. Placa existência de cruzamento com linha férrea. Lembra que eu falei para vocês marcarem? Eu falei, marca porque essa daí é linha de trem. 20. Placa 30C significa trânsito compartilhado de ciclista. Tem placa pra caramba que cai na prova. Olha aí, ó, serviço mecânico. Eu falei, marca porque caiu uma só. 22. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravadas caso o condutor não possua a habilitação. Sem o veículo estar licenciado. Não, pessoal, isso aqui não agrava, não. Ó. Só vai agravar como crime se você não tiver habilitação e se você fizer sobre a faixa de pedestre. São essas duas. Aí agora está licenciado, não vai fazer diferença, não. O que é licenciado? Só que você não pagou o documento dele. Então, cometer um crime, exemplo, passar em cima do pedestre na via é uma coisa, passar em cima do pedestre, em cima da faixa, é agravada 1/3 a mais ali. Aqui estaria a letra C, 1/3 apenas ali. Então, o resto ali ela acertou, o resto não é mais legislação. Deixa eu aqui pegar a outra. Deixa eu ver aqui o John. Se o John passou, se o John reprovou. O John passou com 23 pontos. Só que ele errou, pessoal. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. Desobedece o conceito de direção segura. O que desobedece? Não se deve ultrapassar em pontes de viaduto. Isso, tá certo. Então, isso não desobedece. Você entendeu? Isso obedece o conceito de direção segura. Vamos lá, vamos ver se a letra B desobedece. Para fazer retorno, se deve aguardar a oportunidade no acostamento. Isso está certo. Então, isso não desobedece. Letra C, não se deve reduzir a velocidade? Opa, isso desobedece o conceito de direção segura. Porque o conceito de direção segura é você dirigir defensivamente. Opa, professor, isso aqui desobedece. Então, é a letra C de certa ali. Tem que tomar cuidado com isso aqui, pessoal. Tá? Tem que tomar cuidado com isso aqui, porque isso aqui despenca aí na prova de vocês. Deixa eu só mandar isso daqui de novo aqui. O John, de que a gente vai ver aqui? Da Larissa ali. Deixa eu colocar aqui para vocês da Larissa. Deixa eu ver se a Larissa passou, se a Larissa reprovou. A Larissa estava aqui esses dias fazendo aula com a gente à noite. Ok, Larissa passou também com 22 pontos. Errou muita direção defensiva. Vamos lá, olha só. Primeira questão. Quanto às regras de segurança ao conduzir ciclomotores, onde é que deve dar os ciclomotores, pessoal? Ciclomotores sempre na direita da pista de rolamento. Inclusive, nós anotamos isso lá em legislação. Circular pela direita da pista de rolamento. Número 3. Desobedece de novo. Desobedece o conceito de direção segura. Lá vai na mesma questão. Ó. Não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Número 4. Condutor de um veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento, em seguida, percebeu que o freio começou a apresentar falhas na situação. O que ele deve fazer? Manter-se tranquilo e reduzir a velocidade até chegar. Não, está errado. Manter a velocidade, pois os freios vão secar. Está errado. Parar, bombear o freio várias vezes e seguir para seu destino. Está errado também. Reduzir a velocidade, testar os freios e, se necessário, sinalizar para procurar um socorro. Letra D é a resposta ali. Número 5. Todo condutor deve praticar direção defensiva constantemente.
O motorista defensivo deve saber que condição adversa é o quê, pessoal? O que nós anotamos aí sobre condição adversa? É tudo que causa acidente, lembra? Então, são fatores, combinações de fatores que contribuem para aumentar a situação de risco, comprometendo a segurança no trânsito. Isso é condição adversa ali. A letra D de dado aí. 5. Número 6 passa para a legislação. Olha só, a figura abaixo representa um trecho de via com duplo sentido de circulação. A linhas indicada 1, essa daqui, deixa eu pegar aqui o lápis, A1 e 2 deve ser pintada respectivamente nas cores. Pessoal, olha o sentido da via. Vai e vem. Qual é a cor que tem que ser pintada aí? Não. Onde é que vocês vê essa linha? Quando ela é assim, ó, vai e vem. Amarela e amarela. Isso, garota, muito bom. Amarela e amarela. Ela é linha de fluxo opostos. Vai e vem. Cuidado com isso, pessoal. Só vai ser branca se as duas forem assim, olha. Cuidado com isso, tá? Então, esses são fluxos opostos, amarela e amarela. Lembra que eu falei para vocês que não tinha amarela e branca, só tinha ou era amarela, amarela, ou era branca e branca. Não existia variação entre elas. Número 7, plaquinha, comprimento limitado, tá vendo? Diferente das outras. Numa via sinalizada, estando proibido o estacionamento e permitida a parada de veículo, o tempo de parada é para quê, pessoal? Embarque e desembarque de passageiro. Tá vendo? Embarque e desembarque de passageiro. É só lembrar que nós anotamos isso lá. Embarque e desembarque de passageiro. Número 8. Número 9, plaquinha de novo. A área com desmoronamento. Número 10. Transportar criança em veículo automotor sem observar as normas de segurança é considerado uma infração, opa, gravíssima, lembra? Letra A, ali a letra que eu marco sempre quando cai essas questões assim. Número 11, numa rodovia sinalizada a velocidade máxima para 100, um veículo está trafegando a 115, e aí só dá duas coisas aqui. Ou dá só multa para ele, ou dá multa com suspensão. Quando é que dá multa com suspensão, professor? Quando eu pego o 100 e somo com a mínima dele. A mínima é sempre a metade, 50. 150. Se ele estiver andando a 150, suspensão. Se ele estiver abaixo, só multa. Como ele está andando aqui a 115, eu olho aqui e leio na letra A. Comete infração de trânsito passível de multa e suspensão? Não, suspensão não, professor, só multa. Comete infração de trânsito passível de multa, letra B de bola ali. Número 12, vamos ver o que tem na 12. Plaquinha, mão dupla adiante. Fácil, fácil, fácil ali. Número 13, nas interseções, suas proximidades, a ultrapassagem é... Pessoal, essa aqui é proibida e acabou. Professor, o que é interseção? Travessa. Exemplo, essa aqui é a Malaquita. Essa aqui é a Juscelino Kubitschek. Ou vamos botar Paraná? Tanto faz. O que é uma interseção, professor? É isso aqui, ó. Eu estou com o meu veículo parado, aqui na esquina, lá da Fundação Bradesco, a Escola Fundação Bradesco. Vem você e faz uma ultrapassagem e bate com outro veículo aqui. Por isso que tu não pode fazer uma ultrapassagem nas interseções. É proibida. 13. 14 errou também. Considere a situação abaixo relativa à parada de veículo. Parar o veículo do trânsito na pista de rolamento, às vezes de trânsito rápido, isso aqui é proibido, não pode. Parar o veículo afastado de 40 centímetros. 40? Quando que é proibido, pessoal? De 49 em diante, lembra? 50, 51. Então, isso aqui não é, esse item 2 aqui não é infração de trânsito. Parar o veículo sobre a faixa destinada a pedestre. Esse aqui é. Então, você precisa recordar quantos centímetros é. Aqui ele fala 40. Ó. Só vai ser proibido se tiver 50, 51, 60, 70.
a partir de 50 em diante. 40 não, professor. Então, só a 1 e a 3, só essa aqui estão corretas, só essa daí que está errada ali. Ah, errada só o item 2 ali. Vamos para mais um, deixa eu dar uma olhada. A última ali, o Marcos Antônio. Deixa eu ver aqui quem dessa primeira turma aqui. Opa, dessa primeira turma todo mundo passou então. 25 pontos ali, acertou o Marcos Antônio. Né? Primeira questão, manutenção preventiva faz parte de direção de seguro, quando deve saber que é um sinal de problema no sistema de freios. Essa aqui, pessoal, é sempre ela, nunca muda. Baixo nível do fluido no reservatório. Isso aqui tem caído da prova de vocês demais. Baixo nível do fluido do reservatório. Essa aqui, e eu dei essa questão para eles aqui, o pessoal da turma antiga, tá? Eu dei assim como eu vou dar para vocês também, essa questãozinha aqui também depois. Número 2, também direção defensiva. Olha só, é só prestar atenção. Sandoval, motorista defensivo que está trafegando à noite por uma pista de sentido duplo de direção. Sobre uma forte chuva, na pista acúmulo de água no asfalto, formando grandes poças d'água. Nessa condição adversa, dirigindo um veículo que requer muito cuidado e perícia, neste caso, para evitar o efeito da aquaplanagem, Sandoval deverá fazer o quê? Aumentar a velocidade? Jamais, né? Diminuir a velocidade e manter-se mais à direita ali. Resposta do Sandoval, letra B de bola, isso tem no teu ACF-CROM. Número 4, ocorre a hidroplanagem. Olha, a gente acabou de estar olhando aqui, pessoal. Ocorre a hidroplanagem ou aquaplanagem quando? Perda, ó o que tu escreveu aqui, ó, a aderência do pneu do solo causado por água sobre a pista. Tu acabou de destacar isso no teu conteúdo de direção defensiva ali. Ah, então eu te dou como cai no texto de prova. Deveria ser em concurso, bem assim também o professor falar para a gente assim. O condutor defensivo deve conhecer o fato de que, em geral, os veículos sem o sistema ABS, nas rodas traseiras, fosse menor que na dianteira. Eu também dou essa questão para vocês. Isso aqui também sempre cai na provinha. Vai ficar guardado, vai ficar gravado nesse vídeo aqui para vocês. É uma medida administrativa. Responde vocês para mim agora, qual é a medida administrativa, pessoal? Lembra do quarteto? Qual é a letra aí? Isso, pessoal, o quarteto dos ré, recolhimento do certificado de licenciamento, é o quarteto dos ré. E aí, eu só caço os ré. Pedir uma medida administrativa, professor, eu caço o quarteto dos ré. Pedir uma penalidade, eu cancelo os ré, todos os 3 ré que tiver, vai ser ao contrário, aí medida administrativa, vai ficar só ele. Apreensão do veículo não existe, professor. Cassação é penalidade. Suspensão é penalidade. Pô, só me sobra o ré. Recolhimento ali. É só lembrar do quarteto. 6, número 7, plaquinha, né? Acertou ali, é só decorar. Espero que vocês estejam decorando. Próxima, uma via urbana na qual o veículo tem prioridade. Quem é que tem prioridade de passagem de trânsito aqui, pessoal? Qual é das vias que o veículo tem prioridade? Vocês anotaram, entre trânsito rápido, arterial, local e coletora, tinha um que só podia andar veículo, que não podia andar pedestre, que não podia andar ciclomotor, que não podia andar nada. Só ele. Quem que era ela? Trânsito rápido. Isso. Trânsito rápido, letra A, isso aí, garoto. Muito bom. Então, a gente tem ali a via de trânsito rápido que tem prioridade. Deixa eu ir aqui para 16, número 9. Depois a gente vê a outra. Veículo destinado ao atendimento de emergência com bombeiro, polícia, ambulância, tem prioridade? Em qualquer situação, professor? Não, em qualquer situação, não. Tem que estar em serviço de urgência. Falei para vocês, por meio de dispositivo luminoso e sonoro, tem que estar com a sirene ligada. Número 10 aí. Plaquinha, nós anotamos essa. Posto de abastecer o veículo à distância à frente. Número 11. Plaquinha, circulação exclusiva de bicicleta. Número 12. Plaquinha com frase,
é placa educativa, tá vendo? Fundo branco. Fundo branco é placa educativa. 12. Número 13. A placa 21 significa pista diante que vai estreitar o pista onde? Do direito. Aqui, a lateral direita. 13. 14. Condutor se torna habilitado por conduzir qualquer espécie de veículo automotor quando tem sua carteira cassada. Cassou, você não pode dirigir mais nada. 15. Condutor de veículo cometerá infração se desrespeitar a placa de regulamentação. São aquelas redondas que dão infração de trânsito, que nós anotamos. 16, vamos ver o que foi que ela errou. O elemento de sinalização horizontal que indica alerta condutores, situação específica na via, onde deverão redobrar atenção ou existência de áreas reservadas e outros usuários da via são denominadas. Pessoal, quem é os únicos que tem área reservada? Então, vamos lá. Quem tem área reservada são os cadeirantes. Eles têm área reservada. E os cadeirantes, pessoal, é uma linha, é uma faixa, é uma seta ou é um símbolo? É um símbolo, né? Isso. Então, quem tem área reservada são os cadeirantes que têm um símbolo ali. Aqui a gente mata a questão ali, não pode ser faixa, que tem área reservada. 16, 17, placa de novo. 18, placa de novo. A gente anotamos aqui, hotel. 19, placa de novo, serviço mecânico. Nós anotamos essa aqui de novo. 20, placa de novo. 21, condutor dirigir uma via arterial. Opa! 60, precisa decorar a velocidade das placas, da velocidade das também. Plaquinha, dê a preferência. Segunda placa a gente decora da página 35. E 24 já entra em mecânica. Depois nós iremos ver isso aqui. Bom, a gente chega no final, hora de tirar nossa foto, fechando ali nossa aula.